O legado de Davi. Salmos e a preparação do templo. Davi é lembrado não apenas como guerreiro, rei e conquistador, mas fundamentalmente como poeta, músico e adorador. A Escritura o chama de o doce salmista de Israel, um título que revela a essência de quem ele realmente era. Enquanto outros reis da antiguidade são recordados por suas conquistas militares e construções monumentais, Davi deixou um legado diferente. Cânticos que atravessaram milênios, orações que ainda ecoam nos lábios de bilhões e expressões de fé que continuam consolando, desafiando e inspirando a humanidade. O livro de Salmos contém 150 poemas musicais, e pelo menos 73 deles são atribuídos diretamente a Davi. Cada um foi escrito em momentos específicos de sua vida, capturando emoções humanas em sua forma mais crua e honesta diante de Deus. Não eram canções de superfície ou liturgias vazias. Eram gritos do coração, menos algumas vezes, de alegria transbordante, outras, de desespero absoluto. Eram orações que sangravam no papel, confissões que não escondiam nada, louvores que explodiam da alma. O Salmo 23, provavelmente o mais famoso de todos, nasceu das experiências de Davi como pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi escreveu sobre o que conhecia intimamente: ovelhas, pastos, águas, vale sombrio, inimigos, mas transformou experiências terrestres em verdades espirituais, eternas. Aquele jovem que cuidava de ovelhas em Belém compreendera profundamente que ele mesmo era uma ovelha, sob os cuidados do pastor divino. O Salmo 51 veio do tormento após seu pecado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Era a oração de um homem verdadeiramente quebrantado, que não tentava justificar seu pecado, mas implorava por restauração. Tornaria-se a oração modelo para todo o arrependimento genuíno através dos séculos. O Salmo 3 foi escrito quando Davi fugia de Absalão. Senhor, como se multiplicam os meus adversários. Muitos são os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clama ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. No momento de maior humilhação política e traição familiar, Davi encontrava refúgio em Deus, não em exércitos, não em estratégias, mas no Senhor. O Salmo 22 começava com um grito de abandono: Deus meu, por que me desamparaste? Mas terminava em louvor: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Era profético, apontando para o Messias que viria. Jesus citaria essas exatas palavras na cruz, cumprindo a profecia davídica, de forma que o próprio Davi não poderia ter imaginado completamente. O Salmo 139 revelava a intimidade profunda com Deus. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Davi compreendia que não havia lugar onde pudesse se esconder de Deus menos, mas em vez de terror, isso lhe trazia conforto. Os salmos de Davi cobriam todo o espectro da experiência humana. Havia cânticos de louvor explosivo, como o Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com tamborim e dança.
Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Havia lamentos de dor profunda, súplicas por ajuda, clamores por justiça contra inimigos, meditações sobre a lei de Deus, reflexões sobre a fragilidade humana, celebrações de vitórias, confissões de fraqueza. Davi nunca fingiu diante de Deus. Trazia tudo: a raiva, o medo, a dúvida, a alegria, a gratidão, e depositava aos pés do Altíssimo. Essa honestidade radical nos Salmos ensinou gerações de crentes que é possível ser real com Deus, que não precisamos usar linguagem religiosa sofisticada ou esconder nossas verdadeiras emoções. Que Deus é grande o suficiente para lidar com nossa raiva, forte o suficiente para carregar nossa dor, amoroso o suficiente para aceitar nossas dúvidas. Os Salmos de Davi deram à humanidade permissão para ser humana diante de Deus. Mas além dos Salmos, havia outra paixão consumindo o coração de Davi: construir uma casa permanente para Deus. A arca ainda habitava em uma tenda. Davi vivia em um palácio de cedro, enquanto o símbolo da presença divina permanecia em lona. Isso o incomodava profundamente. Ele disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Seu desejo era nobre: construir um templo magnífico, digno do Deus de Israel. Mas Deus disse: não. Através de Natã, o Senhor explicou: porventura tu me edificarás casa para eu habitar? Nunca habitei em casa alguma, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Andei em tenda e em tabernáculo. E então veio a razão específica pela qual Davi não poderia construir o templo. Tu não edificarás casa ao meu nome, porquanto és homem de guerra e derramaste muito sangue. Era um julgamento sóbrio. Davi havia lutado as guerras de Deus, havia estabelecido o reino, havia defendido Israel, mas suas mãos estavam manchadas com o sangue de batalhas. O templo, lugar de paz, adoração e presença divina, deveria ser construído por um homem de paz. Esse homem seria Salomão, cujo nome significa pacífico. Deus disse: eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso. Dar-lhe-ei descanso de todos os seus inimigos ao redor, porque Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Ele edificará casa ao meu nome. Davi poderia ter se ressentido. Poderia ter ficado amargo por não poder realizar o sonho de seu coração. Mas não fez isso. Em vez disso, dedicou-se completamente a preparar tudo para que Salomão pudesse construir o templo. Se ele não podia edificar, garantiria que seu filho tivesse tudo o que precisasse. Davi começou a juntar materiais em quantidades absurdas. Acumulou 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata. Valores impossíveis de calcular em moeda moderna, mas representando riqueza incalculável. Preparou bronze e ferro sem peso de tantos que eram. Juntou madeira de cedro em abundância, pois os sidônios e tírios traziam madeira de cedro a Davi em grande quantidade. Cortou pedras em grande número. Preparou pregos de ferro para as portas das entradas e para as junturas. Bronze em quantidade que não se podia pesar. Mas Davi não apenas juntou materiais. Ele recebeu os próprios planos do templo por revelação divina. Disse a Salomão: tudo isto, todo o risco desta obra, o Senhor me fez entender por escrito que veio sobre mim. Não eram plantas humanas, era o design celestial. Cada medida, cada câmara, cada utensílio, cada detalhe foi dado por Deus a Davi, que os passou meticulosamente a Salomão. Era como quando Moisés recebera o projeto do tabernáculo no Monte Sinai. Agora, Davi recebia o projeto do templo. Davi organizou os levitas em divisões para o serviço do templo. Estabeleceu 24 turnos de sacerdotes. Designou cantores e músicos, 4.000 levitas para louvar ao Senhor, com instrumentos que Davi havia feito para esse propósito. Criou uma infraestrutura completa de adoração, antes que houvesse sequer
um templo físico. Davi convocou uma assembleia de todos os líderes de Israel e apresentou publicamente Salomão como aquele que construiria o templo. Disse: Salomão, meu filho, a quem somente Deus escolheu, ainda é moço e tenro, e grande é a obra, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu com todas as minhas forças preparei para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro, madeiras, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras negras, pedras de diversas cores, toda sorte de pedras preciosas e mármore em abundância. E então Davi fez algo notável. Além de tudo o que já havia preparado da riqueza real, deu de sua própria fortuna pessoal 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata, refinada, para revestir as paredes das casas. Era sua oferta pessoal. Além das riquezas do reino, desafiou os líderes. Quem está disposto hoje a fazer oferta voluntária ao Senhor? Os príncipes das famílias, os chefes das tribos, os capitães de milhares e de centenas, e os administradores da fazenda do rei, responderam com ofertas generosas. O povo se alegrou de que contribuíram voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram oferta voluntária ao Senhor. Davi também se alegrou com grande alegria. Em sua oração final antes de passar o bastão a Salomão, Davi disse: Bendito sejas tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir voluntariamente tais coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Davi morreu em boa velhice, farto de dias, riquezas e glória. Reinou 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão construiria o templo magnífico. Mas foi Davi quem preparou tudo, os materiais, os planos, a organização, o coração do povo. E mais importante, foi Davi quem deixou um legado de adoração que transcendeu pedras e ouro. Os salmos que escreveu ainda são cantados. As orações que compôs ainda são oradas. O coração de adorador que ele tinha ainda inspira. O templo de Salomão seria destruído, mas as palavras de Davi permaneceriam para sempre. Todos os dias teremos um novo vídeo aqui. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe nos vídeos para nos ajudar a manter este trabalho.